Acho que está muito perto. Pessoal, boa noite. Boa noite, a paz de Deus para todos. Amém? Amém. Vou começar os vídeos a apresentar. Nosso trabalho é sobre o Estado Islâmico, ou islâmico extremista. Bom, eu fiz um resumo muito breve aqui sobre esse Estado Islâmico, porque ele começou a aparecer, na verdade, foi agora em 2011, 2010, mas ele nasceu em 2006. Bom, é isso. O grupo nasceu no Iraque em 2006, por iniciativa da organização Rede Al-Qaeda. Ele se apresentava como defensor da minoria sunita frente aos xiitas. Sunitas e xiitas, o irmão aqui vai explicar depois mais detalhado que são esses dois grupos aqui. Que assumiram o poder com a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Tornou-se conhecido pelos massacres xiitas e ataques sunitas contra as forças americanas. A brutalidade intransigente do Islã, ou do Estado Islâmico, fez com que as tribos sunitas o expulsassem do seu território. Caçados no Iraque, seus integrantes foram chamados para lutar na Síria contra o regime a partir de julho de 2011. 3 meses após o início da revolta contra Bashar al-Assad, no início de 2014. Desculpa, irmãos, a tradução nem funciona, você não pode isso. No início de 2014, uma guerra explode entre a frente. Vamos ver isso aqui, irmãos. Al-Nusra e os rebeldes sírios contra o Estado Islâmico. Esse conflito já fez 6 mil mortos. Com a sua vitória no Iraque e na Síria, o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr, proclama em julho de 2014 o califado, ou seja, um novo sistema de poder, abrangendo a área dos 2 países, Síria e Iraque. Bom, irmãos, é assim, esses 2 grupos, o Estado Islâmico nasceu em 2006, tá? Mas ele começou a criar, como diz aqui esse resumo aqui, eles começaram a criar força ali em 2002, 2003, quando os Estados Unidos eles começam a guerrear o Iraque e o líder deles, que era o Saddam Hussein na época, foi morto. Então o governo ficou assim meio que como eu posso dizer assim, frágil, né? Ficou frágil. E aí é que surge então, começaram a surgir esses do Estado Islâmico. Mas aí, irmãos, o Islã, eu estava observando na pesquisa que eu fiz, o Islã ele foi criado em 606, 605 ali. Agora só não me lembro muito bem se é antes de Cristo ou após Cristo, mas eu acredito que é depois de Cristo. E foi criado o Islã pelo profeta Maomé. Esses 2 grupos aqui, assim, eles apareceram agora em termos mundiais, né? Pelo que está acontecendo aí, agora. Mas assim, dentro do islamismo, eles surgiram em 606, quando morre o profeta. Aí esses 2 grupos começam a brigar pela liderança, depois o irmão vai falar mais aqui. Tá? Quantos são os seus combatentes? Não há números exatos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos avalia que na Síria há mais de 50 mil combatentes, incluindo 20 mil não sírios, vindos do Golfo, Chechênia, Europa e até da China. No Iraque, segundo o estudioso aqui, o professor de ciência política da Universidade de Bagdá, o Estado Islâmico possui entre 8 e 10 mil combatentes, incluindo 60% de iraquianos. O Estado Islâmico recruta muitos combatentes por meio das redes sociais, porém boa parte são rebeldes que se juntam ao grupo
por medo e atraídos por salários oferecidos pelo grupo. Tá? O irmão vai falar aqui alguma coisa sobre isso. Aí fala aqui sobre as fontes do seu financiamento, que tem petróleo, financiamento de outros países que dão suporte, né? Famílias ricas do Golfo e liberação de reféns. E com esse movimento o grupo acumula mais de 100 milhões anualmente. Então pode ver que esse grupo tem uma grande força. Isso está aí na mídia, né, irmãos? Bem atualmente, aí que a gente viu ali a morte daqueles 2 jornalistas norte-americanos. Aquele ali são os grupos islâmicos extremistas. Eles estão, na grande parte ali, tomaram a Síria, conquistaram a Síria e Iraque. Eles comandam toda aquela região ali. Entendeu? E aí ele falou dos sunitas e xiitas. Quem são eles? São 2 grupos que disputam a liderança do islamismo. Né? Há uma guerra entre eles também para querer estar na frente do poder. Aí a gente colocou que os xiitas fazem parte do grupo que acredita que a liderança do Islã teria que ser hereditária, ou seja, né? Vai para filho. Ou seja, entre a família do profeta Maomé. Esses são os xiitas. O genro de Maomé é escolhido para o cargo. Esse é o menor grupo. Então, aí os xiitas é aquela linha que acredita que tinha que ser hereditário, tinha que ser família, entendeu? Diferente dos sunitas, que é o grupo maior, fazem parte daqueles que acreditam que essa liderança poderia pertencer a qualquer integrante da sua religião, ou seja, qualquer um que faz parte da religião poderia ser o líder. Só que os xiitas brigam por causa da razão que eles acreditam que deveria ser de uma hereditariedade, ou seja, passar de pai para filho. Então essa guerra, né? O Antônio Reis na aula, que deu para nós, vocês não lembram, falou assim: eu não sou xiita, porque eles levam radical, né? Ao extremo mesmo. Então essa guerra lá. Aí a observação aqui que a gente colocou: Maomé fundou o Islã no século VII. A disputa do poder começou quando ele morreu, em 632, pelos sunitas e xiitas. Então já ouvi uma disputa deles, a morte dele, de Maomé. O cargo de líder ficou para os suítas, que fazem parte do povo. Aí eles elegeram Abu Bakr. Aí a outra coisa, em 656 morre o Timã, o último profeta do sunista. Aí a partir daí os xiitas assumem a liderança que é chamada de califato, que é uma liderança, né, maioral, que dita as regras, um novo sistema de governo. Eles colocam isso, implantando isso, novas formas de governo, doutrinas deles, que têm que ser executadas, têm que ser cumpridas à risca. Né? Como o pastor selecionou e caiu conosco essa pesquisa, é bem simples, irmão. Só uma observação, irmãos. Esse grupo, esses extremistas, eles aproveitaram da guerra que estava tendo no Iraque, como estava vulnerável o poder, né? Então eles se infiltraram. Da mesma forma foi a Síria. Estava tendo a guerra civil para que o líder deles fosse derrubado, o presidente de lá. Então eles aproveitaram essa guerra, o poder estava vulnerável, né? Então eles infiltraram e está tomando boa parte já da Síria, do Iraque também. E a gente selecionou um vídeo ali para vamos lá. alguma coisa. Você é capaz de